pecados, né? Acerca do entendimento da palavra de Deus. Mas como ela me convidou para ministrar algo ao coração, vou ser bem rápida e objetiva, tá bom? Não vou demorar. Mas eu quero trazer pelo menos 3 coisas importantes para nós que temos esse desejo, temos esse chamado de Deus, né? Para poder, temos esse ministério, porque primeiro vem o chamado, você se agrega a esse chamado e você toma o conhecimento do seu ministério, aquilo que realmente Deus quer fazer através de você. Você tem aquele chamado, você vem, obedece a Deus, conhece o ministério que Deus tem para a sua vida, e aí você então comece a entender o que realmente Deus quer de você, e você vai sendo usado por Deus como um vaso de glória, né? Você vai sendo usado por Deus como um vaso de honra, é tudo que nós queremos ser, não é verdade? Mesmo sendo um bom membro, sentado assim no banco ouvindo a palavra, nós queremos ser um vaso de honra usado pelo Senhor. Imagina aquele que o Senhor levanta, chama, coloca para fazer algo. Meu Deus, não me deixe ser envergonhado, eu quero ser usado por Ti. Às vezes temos essa sede, principalmente quando nós iniciamos no nosso ministério, quando nós começamos, né? Eu fui chamado. Hoje nós estamos falando de dança, de ministério de dança, né? É um chamado que muitas pessoas têm. Então, assim, quando você começa, você tem aquele gelo no coração, na barriga, sabe? Aquele gelo, aquela cólica, assim, no momento que você vai apresentar a primeira vez, e você vai subir ali, vai fazer, e você vem com todo aquele temor no coração, porque você sabe que foi Deus que te chamou. Mas nós precisamos todos os dias, sabe, ter esse temor, essa alegria, essa certeza que nós somos dependentes de Deus para o nosso ministério, desde o início até o final. Porque vai passando o tempo, nós vamos esquecendo, vai perdendo, porque vai acontecendo tantas outras coisas, né? E a gente vai perdendo algumas coisas que é importante na caminhada. E aí, ela falando para mim acerca disso, eu falei assim, então tá bom, eu vou ser bem rápida, porque vocês têm tantas coisas para fazer, mas eu vou dizer algo aqui que é essencial para o ministério de dança, porque isso vai além da dança, além de subir aqui e apresentar uma coreografia, vai além de tudo, porque a nossa estrutura, a nossa base ministerial, o nosso Deus que nos fortalece, que é a nossa base ministerial, nós precisamos estar assim, sabe, atrelado com Ele, para que tudo aconteça. E o essencial para isso é você buscar esse conhecimento na palavra, para saber ter certeza daquilo que você faz para Deus, né? O fundamento de tudo, porque o que eu tenho que fazer não é tão simples assim. Mas eu quero falar 3 coisas, porque tem muitas coisas que são essenciais. Mas eu quero falar 3 coisas com vocês acerca disso do nosso ministério. E a primeira coisa é a adoração, né? Eu vou falar de adoração, edificação e evangelismo. Mas, dona Mari, evangelismo, edificação, adoração, chamado para fazer parte do ministério de dança, não é só você subir aqui e adorar a Deus. Vai além, muito além daquilo que Deus quer fazer através de você. Mas primeiro Deus sonda o nosso coração, né? E muitas vezes somos tentados, até mesmo somos tentados. Mas vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de João. Vamos lá? Mateus, Marcos, Lucas, João. Quem encontrou, diga amém. Eu estou encontrando aqui. João, capítulo 4. Não, gente, não é João, não. É Lucas, capítulo 4, tá? Volta lá. Não é João, João é outra coisa. Vamos lá. Lucas, capítulo 4. Versículo 8.
é só um pedacinho que fala aqui da parte onde Jesus ele foi tentado. Satanás foi tentar Jesus no deserto e Jesus tinha a palavra dele guardada no coração. Estou falando acerca de adoração no ministério de dança, tá, gente? Aí eu vou trazer aqui o entendimento acerca disso. E Satanás se apresentou a ele. E no versículo 8, Jesus disse assim, respondendo, disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24, diz assim, que nós não podemos adorar a dois, somente ao Senhor. Então, são dois versículos baseados aqui que eu quero falar com vocês. E tem mais um que diz assim, que nós precisamos adorar o Senhor em espírito e em... Porque é assim que o Senhor espera de nós, Ele sonda os nossos corações. E eu vim falar para você, nessa parte, onde nós levamos o nosso ministério de dança, onde nós propagamos aquilo que Deus quer fazer através de nós, dentro de nós, existe essa verdadeira adoração? Porque nós só podemos dar aquilo que nós temos. Aquilo que nós temos. É importante saber que quando nós trazemos essa verdadeira adoração para abençoar a igreja através disso, para levar a igreja a adorar a Deus, ela primeiro tem que existir dentro de... Por isso ele diz, nós precisamos adorar somente ao Senhor nosso e somente a Ele prestar culto. Quando nós tomamos a decisão de entrar num ministério como esse, e levar essa adoração para o altar da casa de Deus, e levar essa adoração à igreja, para fazer a igreja entender o que é adoração, nós precisamos ter certeza daquilo que realmente nós queremos. Olha o versículo que eu não tinha achado, mas a hora vem e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E olha, eu falo para vocês assim, que nós somos enganados. Nós achamos que nós enganamos a Deus. Porque o Senhor vê todas as coisas, o Senhor sonda os nossos corações. É lindo, é muito lindo vestir uma roupa linda, se preparar o cabelo, preparar a aparência, para vir aqui no altar, trazer aquilo que é essencial para a vida das pessoas, porque tem pessoas que elas são trazidas para perto de Deus através de um ministério como o seu. Às vezes nós cobramos muito do ministro do evangelho, do pastor, porque o pastor vem no altar e ministra a palavra de Deus. E todos começam a olhar para o pastor. O pastor não pode falhar. O pastor não pode errar. Aí você vê um ministro de louvor ministrando a palavra de Deus, mas olha, aquela lá é a ministra de louvor, ela está adorando a Deus. Você começa a olhar, as pessoas começam a enxergar e ver nele aquilo, e você fala assim, começa a cobrar, ele não pode falhar. As pessoas começam a ver em você santidade, procurar em você santidade, começam até se espelhar em você. E você começa então a adorar a Deus, a apresentar a adoração a Deus com seus movimentos. Mas o seu coração ainda não adora a Deus. Nós somos tentados em todo tempo. Mas o Senhor disse, adorarás somente o Senhor teu. Mas nesses últimos dias temos visto muitas coisas. Vimos, e assim pessoal, não precisa ninguém falar nada, a rede social mostra tudo. Ela mostra tudo. Parece que ela é aquela coisa assim, sabe, que vem na palavra que no fim dos tempos, quando chegar aquele dia, os nossos pecados serão pregados no telhado. Acho que vai ser pregado assim, sabe, no Facebook, no status do WhatsApp. E a pessoa parece que ela esconde isso, mas aonde parece que o inimigo cega e vai levando a pessoa a viver aquilo. Aí você vem aqui e adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus, e é tentado. Eu falo sempre para as meninas que ministram adoração aqui.
Você está no altar da casa de Deus. Mas a sua adoração tem que ser aonde você for. Em todos os lugares. Na escola, no seu serviço, nas ruas, aonde você for, a sua vida tem que ser uma verdadeira adoração. A adoração não tem que ser só aqui na casa de Deus, só no altar, quando você louva, quando você dança, quando você ministra uma canção. Mas tem que ser em todos os lugares, porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Em verdade, gente. Verdade. Porque se você ministrar uma adoração aqui, e depois você sair daqui, e lá fora você começar a fazer aquilo que não agrada a Deus, você não está vivendo uma adoração de verdade. Você está vivendo uma mentira. O homem pode até ver, achar lindo, aplaudir. Ai, que linda essa adoração. Mas Deus fala, está tão longe de mim. Posso até mudar o versículo, né? Esse povo me louva com os lábios, mas o coração está tão longe de mim. Esse povo me louva com danças, com ações, mas o coração está tão longe de mim. O que eu quero trazer para você, que é primeiro preciso entender se esse ministério está dentro do seu coração, essa adoração está dentro de você, ou se você está adorando a dois senhores. Quando está aqui, a adoração a Deus. Quando está lá fora, é envolvido entre outras coisas e começa a adorar outro Senhor. No momento que você está na casa de Deus, você é levada por aquilo que as pessoas estão fazendo, mas quando você sai lá fora, você é levada por aquilo que as suas amizades que ainda não se converteram, que ainda precisam ser levadas a Cristo, e através de você se deixa ser levada por ela. Então a adoração começa dentro do seu coração, com o coração limpo, santificado, na presença de Deus. Por isso que está escrito ali, ó, além da... É de dentro para fora que começa o ministério, o chamado. Tudo tem que ter renúncia, gente. Para pregar o evangelho tem que ter renúncia. Para adorar a Deus, para ministrar ao Senhor, tem que ter renúncia. Para você ser um bom membro, tem que ter renúncia, não tem que ter? Você escolheu viver uma vida com Deus. Imagine a pessoa que aqui prega a palavra através da ministração. Tem que renunciar. Por isso que a adoração tem que estar dentro do nosso ser uma mulher, ser um homem, ser uma jovem, ser um jovem, segundo o coração de Deus. Onde Deus sonda, conhece os caminhos e recebe. Vai fazer fluir lá de dentro da alma, vai fazer fluir de dentro do coração. A verdadeira adoração. Tem coisas que nem precisa forçar, gente. Você já nasce com aquilo. Se você deixa nascer no seu coração, dona Maria, já nasceu com dom. A pessoa já nasce. Se você deixar nascer dentro do seu coração, vai parecer que você já nasceu com aquilo. Quando você começar a ministrar uma dança, se a adoração estiver dentro do seu coração, você começar a ministrar uma dança aqui, uma adoração, um louvor, você começar a fazer, aquilo parece que vai sair de dentro da alma. Você vai levar as pessoas à presença de Deus. Não é só uma coisa técnica, porque você aprendeu, eu fiz aula de balé, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não é só uma coisa técnica. É a presença do Altíssimo. É na verdadeira adoração. É no verdadeiro que Deus habita. Amém, gente? Então, primeira coisa, a verdadeira adoração. O Senhor sonda, Ele sabe quando você serve Ele e a outros senhores. Ele sabe quando você é verdadeiro e quando você não é verdadeiro. Ele te conhece. Amém? Vamos para a segunda? Edificação. Por que que no ministério de dança tem que ter edificação? Porque quando você sobe no altar, você não sobe no altar para edificar você, para fazer somente aquilo para você. Você sobe para edificar outras, edificar a igreja. No livro de 1 Coríntios, capítulo 14, vamos lá.
versículo 26. Diz assim: que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo de doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E quando ele fala aqui, ele fala que tudo tem que ser feito para a edificação da igreja. Para a edificação da igreja. E assim, às vezes, nós subimos no altar e não lembramos que precisamos edificar a igreja. O que vem na nossa mente, quando Deus nos exorta isso, a gente às vezes sobe no altar com a vaidade no coração. Ah, porque eu vou lá, eu vou fazer, o negócio vai acontecer, e isso, aquilo, a coisa vai ser boa. Eu vou ajudar, eu vou dançar, eu vou mostrar que eu consigo, eu vou conseguir fazer isso, vou conseguir fazer aquilo. E esquece que o que ela está fazendo, tudo que é feito dentro da casa de Deus, é para a edificação da casa de... Não é para nós mesmos, não é para o nosso ego. Não é para produzir em nós o desejo do nosso coração, mas é para a edificação da igreja. Por exemplo, um workshop como esse. Não é para engrandecer ninguém. É para fazer as pessoas entenderem, para levar a palavra, através do Espírito Santo, a dança, a ministração que vai ser feita aqui, para edificar aqueles que querem se agregar a isso e querem entender o porquê disso. Então, por isso que tudo que nós fizemos, não é só a dança, no ministério de dança, não. É em todas as coisas, seja a palavra, seja o louvor, seja a orientação, tudo é para edificar da igreja. Nós precisamos colocar no nosso coração que nós estamos aqui para fazer algo para Deus. E quando se trata para fazer algo na casa de Deus, para Deus, não é para nós mesmos, não é para o nosso eu, mas para servir a igreja. Mas às vezes nós deixamos tantas coisas entrar em nossos corações. E ele continua dizendo no 1 Timóteo, capítulo 1, olha só o que Paulo diz aqui. Deixa eu ver se... Pode, encontra para mim, fazendo um favor. Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Ora, o fim do mandamento é amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Uma fé não fingida. Nós precisamos ter cuidado. Por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho fé, eu tenho um mandamento, eu quero estar na presença de Deus, eu quero fazer. Mas o que está no coração dela, o que ela fala, é uma fé fingida. Porque onde existe uma fé fingida, não existe edificar. E onde não existe edificação, irmãos, existe disputa. Existe um querendo ser melhor que o outro, porque não é para edificar. A fé é fingida, a pessoa está ali porque ela quer se aparecer. Eu vou fazer, vai ser melhor, vai ser não sei o quê. Então ela coloca aquilo no coração e aquela fé fingida, ela vai tentando levar, aquilo não edifica ninguém, não edifica quem está ministrando com ela, não edifica a igreja, não edifica ninguém, porque a fé ela é não é para edificação. Se a nossa fé não estiver firmada na rocha, na base, que é a palavra de Deus, a nossa fé não estiver firmada em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, tudo que nós formos fazer vai ser como se fosse obra da carne. Vai ser fingido. Vai ser da carne. Tudo que for feito vai ser tudo da carne. Não vai ter presença de Deus naquilo que nós vamos fazer. Vai ser tudo fingimento. E não tem edificação nisso. Não tem crescimento nisso. Não tem. Então, assim, abra os olhos para ver se realmente, como é que... Eu sei que tem ministérios de dança aqui, eu sei que tem pessoas que apresentam no altar. O que está acontecendo dentro de você, dentro do seu ministério, naquilo que você faz para Deus? Será que você não está ali só porque você
Você não está na igreja só porque você está nesse ministério, porque tem pessoas que às vezes ela se apega à igreja porque ela está num ministério. Se tirar ela do ministério, ela sai? É uma fé? Ela não é edificada, é uma fé fingida. Ah, olha, ainda bem que fulana está aqui, porque se ela não estivesse aqui no ministério junto, ela nem na igreja estaria. É o que Deus não recebe, não é para edificação, é fingimento. É um engano que a pessoa vai vivendo, vai levando. Porque eu vejo assim, gente, está aqui no altar dançando, de repente, se você vê o status da menina, ela está aqui toda linda dançando, louvando a Deus. Aí você clica lá no status. O shortinho está aqui. A blusa com decote aqui. A boca, aí tira a foto e coloca lá. Ontem, domingo, eu vi ela ministrando a adoração no altar. E hoje, na rede social, está a foto dela daquele jeito, sendo que, quando ela está no altar, ela é templo do Espírito Santo. E quando ela sai do altar, ela é templo de quem? É templo de quem? Você entendeu? Uma fé fingida não edifica. Mas se você é uma pessoa que sabe que você precisa trazer a presença de Deus, edificar na palavra e saber o que você está fazendo, que é para Deus, para edificar a casa de Deus, para servir de bom testemunho, você vai ter uma fé edificada, você vai levar edificação à igreja. Aí por isso que muitas igrejas ficam, eu não aceito o ministério de dança, eu não aceito dança na igreja, não vai fazer isso. Talvez é porque se frustraram com tantas situações. Vamos parar um tempo, não vai, por quê? Porque aquilo não estava sendo para edificação. Quando é de Deus, a coisa permanece. E quando não é de Deus? Ai, fulana aí tão linda, não está mais conosco, não estava ligado na videira, estava seca, cortou e foi lançado. Não foi porque saiu. Porque não estava. A fé era fingida. Quando a fé é verdadeira, a pessoa permanece, gente. Não, mas não souberam entender. Quantas vezes nós sabemos que precisamos perdoar? 70 vezes 7, nós perdoamos. Mas às vezes você insiste tanto com a pessoa, tanto com a pessoa, tanto para a pessoa, que ela não quer. Já é, sabe, aquela coisa que foi cortada. Ela mesma se desgarrou, ela mesma se cortou porque não era firmado. E nós somos muito mal acostumados a viver na aparência das coisas. Porque é lindo, que dom lindo, que coisa linda, que coisa. Mas Deus opera nas coisas simples. Ele leva milagre, leva unção, libera palavra, libera testemunho também nas coisas simples. Se a pessoa tem um coração puro e santificado, edificado diante de Deus, Deus vai operar através dela sim. Mas nos enganamos. Por isso perdemos muitas, porque assim, vem, vamos dançar, vem, fique aqui, hein? Gente, tem igrejas por aí que tem 20 ministérios de dança na mesma igreja, todos os membros da igreja dançam. A pessoa não pergunta, como é que você está? Vamos buscar primeiro? Vamos fazer 40 dias de jejum? O pastor está fazendo agora, começou já com a igreja, quem quiser fazer já começa hoje. 40 dias de jejum. Aí você chama a pessoa, vamos jejuar, vamos orar. Tal hora, vamos fazer isso. Aí você chama a pessoa para edificar primeiro. Pelo menos 3 meses edificando. Aí você vai ver se a pessoa vai ficar. Agora você chama ela, com 1 semana você coloca ela no altar para dançar. Ela nem vai dar valor, porque não foi chamado. Não foi o ministério que Deus ungiu. Aí a pessoa coloca para segurar a pessoa na igreja. Vem para cá, vamos dançar nisso. Vem para cá, para segurar a pessoa. A pessoa nem permanece. Porque não é edificado. A pessoa não fica porque não é edificado. Foi o que eu falei para as meninas aqui. Agora vai ter somente um ministério. Não foi anunciado ainda, mas vai ter o ministério Águia de Cristo e o Atalaia. Vai ser um só ministério. Tá? As mulheres, porque as mulheres não é direto, mas sempre as meninas estão apresentando. Mas eu quero pessoas que fiquem firmadas, pessoas edificadas, que querem buscar realmente a Deus. Edificadas, porque só elas levarão a edificação para a igreja. Porque elas vão subir aqui para pregar a palavra, através daquilo que elas irão fazer. E elas precisam estar edificadas. Então, gente, da mesma forma, o ministério de dança não é brincadeira. Não é brincadeira.
Você está subindo no altar, você está numa batalha espiritual, você está pregando a palavra e você não sabe com o que você está lidando. Então é necessário sermos edificados para edificar a igreja. Amém, Jesus? E a outra coisa, evangelismo. O evangelismo. Como assim, dona Mária? Ministério de dança que agrega o evangelismo. Porque ministrar dança não é só você subir no altar. Ministrar dança é você levar aquilo que você faz em todos os lugares. É isso, em todos os lugares. Vai lá no livro de Mateus, capítulo 28. Vamos lá, Mateus. Versículo 18. Diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. E, portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Só que é aí que começa. Ver aonde está realmente o seu coração. Quando você, a sua líder, ou você começa e te chama para apresentar algo, e quando é para ser apresentado na igreja, no altar, ar-condicionado, sendo filmado, todo mundo vendo, oh glória, aleluia, e a pessoa vem e apresenta, mas o dia que ela fala assim, hoje nós vamos lá no semáforo, e lá, o sol está tinindo, e nós vamos lá levar o evangelho para aquelas pessoas, para o cativo, para o doente, para o drogado, para aquela pessoa que está triste. Vamos lá na praça, louvar a Deus, dançar para o Senhor, levar o evangelho através da ministração, da dança, para aquelas pessoas conhecerem Jesus Cristo. Aí a líder fica esperando, chega só 3. Ah, não vou não, tem tanta coisa para mim fazer. Já deixou de ser prioridade. Eu até falo para vocês, para você ver se realmente a pessoa tem chamado, começa a chamar ela primeiro, para depois dela passar pelo processo de edificação, para a primeira apresentação dela ser lá na rua, lá no meio das pessoas, evangelizando, pregando a palavra, levando e dançando e falando de Jesus, para ver se o coração dela está nisso. Porque a pessoa tem mania de pensar que o ministério dela só começa no altar, tudo é no altar. Eu tenho um chamado de Deus, mas ela não quer pagar o preço, ela quer começar no altar. Ela não quer começar lá pequenininho, sabe? Até lá na casa dela, mesmo dia que estiver triste, ligar o som e adorar a Deus, é lá que Deus vê você, tá? Ligar o som na sua casa, oh, glória, glória, aleluia. Lá na sua casa Deus te vê, ó. Ligar o som na sua casa, e começar a dançar para Deus. É lá que Deus te conhece. E ali Deus conhece você, traz você, edifica você e te usa para a glória dEle. Não é aqui no altar que começa. Começa com renúncia, com verdade, com sinceridade. Começa se edificando na presença de Deus, se purificando, se santificando. Tudo começa assim, gente. Tem que ter um preço a ser pago. As coisas de Deus não é fácil. A porta é estreita. É estreita. Então, coloque no seu coração adoração, edificação e evangelismo. São as 3 coisas que são também, fora outras, necessárias para o seu ministério. Amém, Jesus? Amém? E agora eu tenho certeza que
o que for falado, sabe? Essa é uma ordenança do Senhor para as nossas vidas. Deus ordenou isso para os discípulos. Os discípulos foram bem ensinados, né? Deus deixou eles preparados. Nós precisamos ser ensinados antes de fazer qualquer coisa. Digo para as líderes, vocês que estão aqui, todos precisam ser ensinados. Ah, mas eu não sabia, por isso que eu comecei assim de qualquer jeito. Talvez é necessário que todos precisam começar de novo, sabe? Começar de novo, estruturado, edificado na rocha. A presença do Altíssimo, para poder ensinar e as pessoas começar daquela maneira correta, porque tudo que inicia errado, termina errado. Na mesma hora que a pessoa está aqui, demora um tempo, você vê a pessoa já ali bebendo e tal, e tal, e tal, e vai e não edifica. Tem que ser edificado. Tem que ser edificado. Tá bom? É isso que eu queria trazer para o coração de vocês nessa noite, essa palavra. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus falará mais ao seu coração. Em 1 Coríntios, capítulo 12, lá fala acerca dos dons do Espírito, mas eu não vou ler não, já vou encerrar com você. Mas de uma coisa eu falo para vocês, a cada um, Deus dá uma medida segundo o Espírito dele. Tudo vem de Deus. O Senhor dá dons a cada um. Ele usa naquilo que é útil, naquilo que for útil, tá? Não quero também aqui só dar sermão e exortação, porque, assim, em todas as coisas, olha lá, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito, ele é o mesmo. Então, assim, tem vários dons, o Espírito Santo é o mesmo, e da mesma maneira, ele vai te orientar, ele vai te cobrar, ele vai querer achar em você essa sinceridade na presença dele. Deus ele faz maravilhas, gente, nas nossas vidas. Eu tenho um versículo, vou até ler para me achar. Ó. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Pode seguir. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito o dom de curar, pode seguir, e a outra a operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Deus te chamou para fazer isso? Deus te trouxe para fazer isso? O seu ministério é esse? Faça com excelência. Porque tudo que for necessário o Senhor vai dar, como você busca, você quer fazer. Você se colocou diante dele, mas faça com excelência. Libera a essência do Espírito Santo, porque ele vai te usar naquilo que você for útil. E se você tem isso no seu coração, essa certeza, ele vai te usar. Amém? E você vai permanecer. Não vai ser infrutífera, não. E nem vai ser cortada, nem lançada no fogo. Mas vai permanecer, porque você vai estar ligado na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Amém? Fique em